Há pelo menos um mês não se fala em outra coisa. Aqui na programação da TV Correio Record, todos os programas, todas as equipes estão focadas em levar para você toda a informação possível a respeito da pandemia do coronavírus. Mas apesar de tanta informação, ainda há, aqui na Paraíba, quem não tem ideia do que é o coronavírus e de como se prevenir. É o que você vê agora na reportagem de Maiara Medeiros. Nos noticiários, o assunto é quase um só. Pesquisadores brasileiros trabalham para criar uma vacina contra o coronavírus. O coronavírus na China está... Onde o coronavírus surgiu. Motivo para o novo coronavírus. Declarado pela Organização Mundial de Saúde como pandemia, que significa doença amplamente disseminada, o vírus está causando problemas nos mercados financeiros, desvalorização de moedas e uma ameaça global que causa medo à população. Mas calma, antes de tudo, o que é o coronavírus? Em resumo, o coronavírus é uma família de vírus que causa infecção respiratória. O novo agente do coronavírus foi descoberto em dezembro do ano passado na China e desde então não se fala em outra coisa. Mas nós viemos às ruas para perguntar às pessoas se elas realmente sabem o que é o coronavírus. Não. Uma gripe forte. É um vírus que pega em qualquer canto, em qualquer coisa. É uma doença, é um vírus que pega através do ar e tal. Essas são as únicas coisas que eu me informo, eu ouvi falar no jornal. Causa a morte. É um vírus que está atacando o sistema pulmonar, respiratório, né? E entre outros órgãos aí, está acontecendo uma pandemia aí, né? Apesar do pânico, outras doenças têm um índice de letalidade, ou seja, número de mortes, muito maior do que o coronavírus. Segundo dados do Ministério da Saúde, só no ano passado mais de 700 pessoas morreram devido à dengue em todo o país. É importante ficarmos atentos às fontes das informações para não acreditarmos em fake news, as notícias falsas. A desinformação muitas vezes causa pânico coletivo desnecessário. Esse novo coronavírus, ele pode atingir o sistema respiratório, que é o quê? A boca, o nariz, a garganta e também os pulmões, que é o que mais preocupa a gente. Porque ele tem uma característica naquelas pessoas idosas, as pessoas mais frágeis, que ele pode evoluir para um tipo de pneumonia, um tipo de inflamação, infecção nos pulmões. E é isso que preocupa porque é o que evolui para aquele desconforto respiratório, o sofrimento respiratório. As pessoas puxam ar e não vêm porque os pulmões estão doentes. Os sintomas do novo coronavírus são bem específicos e semelhantes a uma gripe muito severa. A febre alta é quase sempre o sintoma inicial. É muito difícil uma diferença de sintomas porque são vírus que causam as destruições parecidas no sistema respiratório. Então, são sintomas parecidos, sim, né? Ambos podem dar febre, coriza, que já não é tão comum no caso do corona, é mais comum num resfriado, mas pode acontecer, né? Espirro, que também não é tão comum no coronavírus, mas pode acontecer, é mais comum num resfriado. Tosse, que pode ser no começo seca e depois pode evoluir para uma tosse cheia de secreção. E aquele desconforto respiratório, que é o cansaço, a falta de ar. São os sintomas que vêm geralmente associados à febre. 97, 98% das pessoas abrem um quadro, inclusive, com febre. Claro, não é uma regra. Já tem casos de pessoas com coronavírus que não tiveram febre, mas geralmente também, além dos sintomas respiratórios, eles abrem um quadro com febre. Dados das plataformas do Ministério da Saúde são oficiais. Leia, se atualize. Não compartilhe informações baseadas no que você ouviu falar. Mais de 42 mil postos de saúde espalhados pelo país são capazes de atender 90% dos casos de coronavírus. Mas é preciso saber o momento certo de buscar ajuda. A gente se preocupa muito com os idosos, pessoas que têm doenças como, por exemplo, doenças no pulmão, doenças no coração, diabetes. Essas pessoas, se tiverem história de viagem ou de contato com alguém suspeito, é interessante que procurem um médico realmente, até mesmo no início. No geral, as pessoas não precisam estar buscando urgências. A gente está com serviços lotados de pessoas que já estão achando que estão com doença e muitas vezes exigindo o exame, que não é bem assim. Os exames eles têm que ser muito bem direcionados. Os médicos que prescrevem, que pedem o exame, pedem de forma muito consciente, baseado na história da pessoa, além dos sinais e sintomas. Então, aquela pessoa que ela não tem uma situação de risco, por exemplo, não tem doença no pulmão, não tem doença no coração, não são idosos,
Essas pessoas que tiverem com sintomas leves, gripais, fiquem em casa, tratem em casa como um resfriado comum, porque na verdade acaba sendo um tipo também de resfriado comum. Agora, a partir do momento que a tosse persistente se torna aquela tosse cheia de secreção, uma secreção volumosa, mudou a cor da secreção, a secreção agora está amarelada, aí tudo bem, é importante procurar o médico. Até então, não tem necessidade para isso, não vamos lotar as urgências. A Federação das Associações dos Municípios da Paraíba, a FAMUP, divulgou uma nova nota com novas medidas, recomendando que os municípios usem, se for o caso, força policial para o fechamento de alguns estabelecimentos. A recomendação para que os prefeitos adotem as medidas restritivas necessárias diante do grave panorama que se instala por conta da propagação do coronavírus. E entre as orientações está a determinação de fechamento de todos os serviços, como salões de belezas e correlatos, clubes sociais, shopping centers, hotéis, motéis e pousadas, bares, restaurantes e lanchonetes, além da solicitação da força policial para quem não respeitar a quarentena. E esse avanço do coronavírus tem preocupado todos os governadores do país. O Fórum de Governadores do Brasil pediu ao governo central para reforçar as ações na saúde e na economia, como a liberação emergencial de recursos para as secretarias estaduais de saúde, suspensão aos pagamentos de amortização e juros de dívida com a União e bancos públicos, aprovação das medidas contidas no Plano Mansueto e rebaixamento da meta do superávit primário do governo federal. Agora, o governador João Azevedo está numa teleconferência com os outros governadores do Nordeste, tratando de mais estratégias da região para conter o avanço do coronavírus. Lembrando que aqui na Paraíba tem apenas um caso confirmado de um senhor que já foi medicado, já está em casa e já passou, inclusive, o período de contaminação. A Secretaria de Saúde está investigando outros casos suspeitos de coronavírus, mas não há confirmação de nenhum caso até agora, além desse senhor que, segundo a Secretaria de Saúde, já está em isolamento domiciliar, mas já passou, inclusive, o período de contaminação.